compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. Alcançando um coração sábio. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, a paz do Senhor Jesus, prezada professora. É uma alegria estarmos mais uma vez trabalhando lições bíblicas jovens com a lição de número 8. Essa lição é uma lição muito especial porque tem o Salmo 90 como sua base. O título da lição é Alcançando um Coração Sábio. Vamos ler o texto principal que aparece na sua tela agora. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. É o Salmo 90, versículo 12. Gostaria também de ler com você o resumo da lição, que também estará aí na tela para você acompanhar. Contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Esse resumo da lição, como o nome já diz, ele resume bem, né? O objetivo desse estudo e dessa lição é falar a respeito de sabedoria para a vida. E se tratando de classe de jovens, é muito importante. Por isso que vale a pena aqui a gente conhecer um pouco a estrutura do Salmo 90. E eu convido a você a acompanhar comigo uma tabela que aparece na página 56, que você vai acompanhar comigo na tela, em que nos dá uma estrutura muito interessante do Salmo 90. São 17 versículos, você está vendo aí. Os primeiros versículos de 1 a 6 falam a respeito da soberania de Deus. Então nós podemos também, dentro desse atributo de soberania, também colocar e acrescentar ao lado o atributo da eternidade. Os versículos 7 e 12 falam da brevidade da vida, a brevidade da vida humana. E do 13 ao 17, a súplica pelo favor de Deus. Então essa é a estrutura básica do Salmo 90. Agora, aqui de volta conosco, eu gostaria de refletir alguns aspectos que você, professor, deve trabalhar com a sua classe. Em primeiro lugar, é muito importante enfatizar, principalmente no primeiro tópico, cujo título é a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano, é você enfatizar o atributo da eternidade de Deus. O Salmo 90 inicia mostrando que Deus é eterno, que Deus é sublime, que Deus é glorioso, que a eternidade de Deus é algo que escapa à lógica humana, à razão humana, o entendimento humano. Note que de todos os seres vivos, nós, os humanos, somos os únicos que temos racionalidade, consciência, condição de compreender determinados aspectos, muitos aspectos da vida. O ser humano, ele busca conhecer tudo, mas
Deus, sua natureza, só conhecemos à medida que ele se deu a conhecer por meio da sua palavra, quando ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o Salmo inicia falando com a eternidade de Deus, porque esse Deus escapa completamente à nossa lógica, à nossa razão, embora possamos compreender aspectos dos seus atributos, mas a eternidade de Deus, ele faz um contraponto, podemos dizer assim, à finitude humana. E é a partir dessa eternidade divina que nós entendemos a mortalidade humana. Se Deus é eterno, o ser humano é temporal. Se Deus não pode ser contado com tempos, dias e noites, o ser humano ele tem um tempo delimitado para viver nesta terra. E é interessante que o salmista, que é Moisés aqui no Salmo 90, ele começa a descrever, olhando para dentro de si, a realidade do ser humano. O que é o tempo de vida do ser humano diante da eternidade de Deus? Há quem diga que o tempo é uma fração da eternidade. Ou seja, Deus é, né? Deus não pode ter sido, Deus não será, Ele é, porque Ele não tem essa dimensão de tempo que nós, seres humanos, mortais, temos. Então, enquanto de eternidade em eternidade Deus é Deus, o ser humano, diz Tiago 4, versículo 14, que a nossa vida é um vapor que aparece e depois desaparece. Aqui está a razão, o grande contraponto dessas duas realidades: eternidade humana, eternidade divina e mortalidade humana. É aí quando a gente tem consciência da nossa finitude, do nosso limite, é que nós começamos, do ponto de vista bíblico, a trabalhar ou desenvolver um coração sábio. Porque a gente sabe que somos dependentes de Deus, somos completamente dependentes do Senhor e, ao mesmo tempo, somos bem limitados. Há um ponto no primeiro tópico que diz: pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Quem pensa na finitude, quem sabe exatamente dos seus limites, se tem a consciência de que a vida ela não tem muito tempo, vai procurar fazer as coisas da maneira mais eficaz possível para honrar a Deus e desenvolver a vocação que Ele nos deu. E aqui há uma reflexão que penso ser muito importante para fazer com os jovens. Por quê? Principalmente nesse ponto que nós trabalhamos a finitude, pensando na finitude para alcançar um coração sábio, eu gostaria de ler um trechinho aqui que eu creio ser muito pertinente para a reflexão com os nossos jovens.
Diz assim, ó: viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finito. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida. Essa fase é caracterizada por muitos sonhos, anseios e por isso o olhar está sempre no futuro. Entretanto, o jovem que está consciente de que não pode escapar dessa realidade finita e compreende a sabedoria bíblica aqui ensinada, saberá selecionar as coisas que valem a pena. Como a vida é passageira ou como vapor, não podemos perder tempo com escolhas superficiais. E aqui nós damos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, dos próprios apóstolos, que tinham plena consciência da finitude da sua vida terrena. E, ao mesmo tempo, eles tinham uma esperança que estava fundamentada no céu. Por essa esperança estar fundamentada no céu e ter plena consciência da finitude, aqui, na terra, eles fizeram a maior transformação que poderia ter acontecido na vida de muitas pessoas que se aproximaram da verdade do Evangelho. Por isso que nós concluímos esse subtópico dizendo aqui que quando aprendemos a olhar para o céu, lidamos muito melhor com as coisas da terra. E essa reflexão que eu incentivo a você, professor, e você, professor, a fazer com os jovens de sua classe. Faça um exercício com eles, que eles possam pensar um pouco o que eles fariam se eles soubessem que morreria hoje. É um exercício que não é para trazer medo ao coração e à vida dos jovens, mas é uma sensação de realidade para aquilo que de fato importa. Afinal de contas, nós somos finitos e não temos controle da nossa vida, só Deus o tem. Mas, pela palavra de Deus, quando nós começamos a fazer essa reflexão profunda a respeito da finitude da vida e fazendo a oração do salmista, dai-nos, Senhor, a oportunidade de alcançarmos coração sábio, nós teremos uma sabedoria melhor para fazer escolhas maduras e que glorifiquem a Deus. Quando nós pensamos nestas questões mais elevadas, porque pensar na finitude da vida ainda estando jovem é um sinal de amadurecimento. E eu não tenho dúvida que há uma necessidade, há uma urgência, sem sombra de dúvidas, de nossos jovens começarem a pensar a curto, médio, mas também a longo prazo. É fundamental estabelecermos, sim, tentarmos estabelecer uma cultura de planejamento de vida. O que realmente é necessário para viver de acordo com a vontade de Deus? O que realmente importa para viver de acordo com a vontade de Deus e cumprir a vocação que Deus nos deu? E isso começa e isso passa pela consciência de em Deus refletirmos sobre a finitude da vida. Lembre que o nosso Senhor, o seu ministério deu por 3 anos. 3 anos de intenso ministério e ele sabia que brevemente iria morrer. Eu não tenho dúvida, esse é o convite que é feito nessa revista e nessa lição propriamente dita, para os nossos jovens refletirem sobre como estão lidando com a sua vida, como estão guiando a sua vida, como estão andando com a sua vida, quais são as escolhas que estão sendo feitas e fazerem diante de Deus uma oração sincera: ensina-me, Senhor, a alcançar um coração sábio. Que nós possamos aprender. Também isso não serve só para os jovens. Claro que o nosso público jovens aqui
o nosso público-alvo são os jovens, mas também há muitos adultos que não fizeram esse exercício reflexivo. E se você é alguém que também precisa fazer, é a oportunidade em coletividade fazermos esse exercício. O que verdadeiramente importa na vida é o convite que o Salmo 90 nos faz. É interessante que, à luz dessa reflexão, no tópico 2, conscientizando-nos de nossos equívocos, o terceiro subtópico fala basicamente de corações sábios, né? E falando no versículo 12, essa porção do Salmo que encerra dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, seria como a oração do salmista dizendo: Senhor, ensina-nos a viver. Ensina-nos a viver. E como que podemos aprender a viver? Era muito comum na cultura judaica, e nós temos um livro que tem esse objetivo, a preocupação de formar o jovem. O livro de Provérbios, ele traz essa preocupação de formar a vida do jovem cristão. Por isso que você tem todo um livro que vai trabalhar e abordar diferentes temáticas da vida de um jovem. Então, quando nós falamos e oramos e pedimos, Senhor, ensina-nos a viver, há muitas formas, à luz da palavra de Deus, que o Senhor pode nos ensinar a viver. E Paulo fala um pouco a respeito disso em uma de suas cartas a Timóteo. Por exemplo, houve um processo de ensinamento entre Paulo e Timóteo, entre Barnabé e João Marcos. No Antigo Testamento vemos esse processo entre Elias e Eliseu, ou seja, são 3 exemplos da Bíblia que mostra com clareza que é vontade de Deus que haja sempre alguém disposto a aprender e disposto a ensinar. Uma das coisas mais tolas nas nossas vidas, principalmente quando somos jovens, é desprezar o conselho dos mais experientes e, tomado pelo orgulho, fazer o que o povo dos juízes faziam, tudo aquilo que era reto aos seus próprios olhos. O Senhor Jesus nos colocou uma herança abençoada de muitos irmãos e irmãs que experimentaram circunstâncias da vida, que são experiências vivas que todos nós podemos aprender. Por isso aqui vai um desafio muito interessante de enfatizar aos nossos jovens a importância de aprender com os mais velhos, a importância de conhecer as experiências de vida e de não só conhecer, mas como captar aquilo que pode ser aprendido, aquilo que pode ser modificado, aquilo que pode ser colocado, porque é só o jovem, diante da sua própria experiência com os mais velhos, ele pode verificar aquilo que pode melhorar em sua vida. O Senhor nos dá o privilégio de atravessarmos o caminho de tantas pessoas. Veja, quantas pessoas, desde a nossa adolescência até a nossa juventude, nós temos a oportunidade de encontrar, reencontrar, conviver, e seríamos muito displicentes se não passássemos a partir dessa experiência, não passássemos pela experiência de aprender com essas pessoas. A todo momento, nós precisamos aprender com os aspectos positivos, com os aspectos negativos. Era esse o conselho que Paulo dava a todo instante para o jovem obreiro Timóteo, dizendo
que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, que os homens mais velhos ensinem os mais novos, porque por aqueles que experimentaram pela sua longevidade de vida, tenho que passar e o que ensinar àqueles que estão iniciando a sua jornada. E esse é o modelo bíblico de muito aprendizado. Por isso, são 2 pontos essenciais que nós aprendemos nessa lição. Em primeiro lugar, consciência da eternidade de Deus. Tendo a consciência da eternidade de Deus, eu tenho a consciência da minha finitude humana. Em segundo lugar, saber que nós somos finitos, que nós somos dependentes de Deus. E aqui está o início da caminhada de um coração sábio, de saber que a nossa vida é finita e precisamos pensar nessa finitude para, a partir dela, fazermos escolhas sábias que glorifiquem a Deus e que verdadeiramente se faz necessário em nossas vidas. E podem ter certeza, você pode falar isso aos jovens, que isso não é um exercício fácil. Ouvir como teoria pode ser até algo meio óbvio, mas entrar no processo de fazer isso e desejar isso, quando fizermos, nós vamos ver que é mais complexo do que imaginamos. Mas, sobretudo, para viver esse processo de desenvolvimento em Deus, nós temos a comunhão dos santos, nós temos o relacionamento com pessoas que viveram mais experiências do que nós e podemos aprender com elas. Um outro ponto importante: estar disposto a aprender com pessoas é também desenvolver a virtude da humildade. Só aprende com o outro quem tem a humildade para parar, ouvir e aprender. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na vida da sua classe, possa estar amadurecendo os jovens da sua classe, possa trabalhar no sentido mais primário da vida de cada jovem que o Senhor Deus colocou sob a sua responsabilidade para instruir, para abençoar. O Salmo 90 nos convida a alcançar corações sábios, que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração, que essa seja a oração da sua classe. E temos certeza que neste domingo, nossa oração é que os nossos jovens tenham aí um choque de reflexão profunda a respeito do que de verdade importa na sua vida com Deus. Deus abençoe e uma ótima aula na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus a você e a sua classe. Amém.